colocar em pé para nós lermos juntos a palavra do nosso Deus. Vamos ler no terceiro dos evangelhos, portanto o evangelho escrito pelo médico Lucas capítulo 15, desculpem. Vamos ler do primeiro ao 24º versículo. A palavra do nosso Deus assim nos diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Que o Senhor Deus coloque sua palavra no nosso coração. Convido você a fechar os seus olhos mais uma vez, falar com o Pai, pedir para Ele, de maneira pessoal, direta, falar ao seu coração. Que Jesus fale a você, a mim, aquilo que é de sua vontade nessa noite, para a sua glória. Nosso Deus, nós agradecemos pelo santo privilégio de estarmos na Tua presença, como Teus filhos, como Teu povo, como Tuas ovelhas, e nós, ó Deus, Te agradecemos porque, estando perdidos, nós somos achados pelo Senhor. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor venha falar mais uma vez ao nosso coração. Pedimos que o Senhor coloque em nós aquilo que o Senhor quer colocar, transformando-nos para a honra e para a glória do nome do Senhor. Esse é o nosso desejo, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem, irmãos, se assentar. Meus irmãos, estamos diante de um texto conhecidíssimo nosso, muito conhecido. A EBF aí, quantas vezes nós ouvimos, quando criança, a história das 100 ovelhas. Cantamos a história das 100 ovelhas, e as professoras contam de uma maneira que fica na nossa mente para sempre. Os 2 filhos, que um deles saiu da casa do pai, um ficou, são histórias que estão diante de nós. Os mais jovens aí de caminhada na fé já se depararam com esse texto e foram grandemente abençoados. Esse texto é chamado por alguns, e eu repito isso de maneira muito respeitosa, a seção dos achados e perdidos,
das Escrituras Sagradas, não é? De fato, nós temos aqui a realidade de uma ovelha que foi perdida e que foi achada, a realidade de uma dracma que também foi perdida e que foi achada, e a realidade de um filho que se perdeu e que também foi achado. Na primeira parábola, nós temos 1% da quantidade total que se perdeu. Eram 100 ovelhas, uma se perdeu, 1%, e o pastor foi buscar. Na segunda parábola, nós temos 10% dos objetos em questão. Eram 10 moedas, uma foi perdida, 10%, e houve também a ação daquela mulher que diligentemente se colocou a procurar, e o texto vai dizer que ela não deixaria de procurar enquanto ela não o encontrasse. E nós temos aqui também 50% dos filhos deste homem, bondoso e rico, que foi perdido, mas que foi encontrado também. Então, assim, nós podemos entender de maneira muito clara que não importa a quantidade, não importa se você, assim, é considerado ou se considera os 50% da questão tão importante, sem mim não caminha, ou se você é apenas só 1%, só 1%. Talvez você se sinta assim, talvez em algum momento da caminhada você foi colocado por outras pessoas assim. Há o amor de Deus para contigo e para com a sua pessoa. Amém? Nós caminhamos nesse texto maravilhados porque Jesus estava sendo acusado de que ele estava recebendo pecadores, comendo com eles, publicanos, pessoas assim de uma índole não recomendada. E Jesus então, sem debater, sem discutir, propõe a eles essas 3 parábolas. Nas 3 parábolas, o final é um final feliz, não é isso? Aquele homem, dono das 100 ovelhas, quando volta, regressa com aquela que havia se perdido, aquela que talvez saiu caminhando por ali, levantou o pescocinho, talvez imaginou ali tem uma grama mais verdinha, aquela água parece que vai estar mais limpa, eu vou para lá, se desvia do rebanho, mas o pastor vai buscar, a coloca sobre os ombros, a traz de volta e com tanta alegria reúne os seus amigos, dizendo, encontrei, está aqui, celebrem comigo, festejem comigo, há júbilo, há alegria no final dessa parábola. No final da primeira parábola, no final da segunda parábola é a mesma coisa. A mulher que vai pegar uma das 10 moedas que ela guardava, então de repente descobre que uma havia se perdido, ela então começa a procurar e ela vai procurando, enquanto não encontrasse, ela não deixaria de procurar. Encontra a moeda, reúne as vizinhas, reúne as amigas, para dar também uma festa, um motivo de alegria grande estava diante dela. Achei a moeda que eu havia perdido. A terceira parábola da mesma maneira, há júbilo, alegria, contentamento. Meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E esta festa, por tudo que parece, na interpretação aqui, essa festa, ela aponta para aquilo que vai acontecer nos céus, quando para sempre falaremos, estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e revivemos por aquilo que o Cordeiro Jesus fez por nós. Meus irmãos, nessas parábolas aqui, nós entendemos que o primeiro objeto aqui de perda, a ovelha, é um ser animado, não é isso? A ovelha se perdeu porque ela saiu ali, digamos, por vontade própria. Como dissemos, talvez olhou para a grama mais verde, para a água que ela supôs ser mais fresquinha, para um canto assim que ela quis ir e foi. 4 patinhas. Nós encontramos na última parábola esse rapaz, talvez insatisfeito, como o texto sugere, com as regras do pai, com aquilo que o pai determinava, com aquilo que o pai apontava. Então, este rapaz falou, pai, eu quero ir para longe. Me dê aí a parte que me cabe na herança. O senhor nem morreu, mas bom seria mesmo que o senhor tivesse morrido. O texto sugere isso também. Eu quero ir para longe. E ele foi, um ser animado. Ele foi por vontade própria, decisão própria. O pai sequer pegou no seu braço, o convenceu, tentou dissuadi-lo.
deu a ele a parte que lhe cabia dos bens e ele foi. Mas nós queremos olhar com um pouco mais de cuidado para a segunda parábola. Para essa parábola que o objeto perdido é inanimado. A moeda não tem patinhas nem tem perninhas. Ela não saiu a caminhar sozinha. Essa mulher que guardava esses 10 objetos super valiosos, ela, em algum momento de movimentação, que ela estava cuidando, que ela estava limpando, que ela tinha tirado do seu ornamento, colocado, quem sabe, naquele saquinho, naquele embornal, naquele momento ela perdeu, descuidou, não tomou o cuidado que deveria cuidar, que deveria ter. A moeda se perdeu, eram 10, agora ela chega para fazer uso dessas 10 moedas e encontra apenas 9. 1, 2, 3, tililim, tililim, 9, ela conta de novo, não é possível, eram 10, agora apenas 9. O valor dessa moeda era o valor de uma diária braçal de um trabalhador da época. Lá no norte de Minas, cobra-se aí 80, 100 reais para alguém que vai trabalhar no campo. Se o ajudante de pedreiro for muito bom, meia colher quase, 120 reais, 80, 100, não sei qual o valor aqui de São Paulo, mas esse é o valor de uma dracma dessa, de uma moeda dessa. Ela tinha 10, mas o valor vai muito além disso. Era um valor que tudo indica, tinha sido repassado por sua mãe. A mãe, quando ela foi casar, falou: minha filha, aqui estão as minhas 10 dracmas, as minhas 10 moedas, recebi da minha mãe, da sua avó, quero passar para ti, você guarde e use no dia do seu casamento, e guarde e use durante que você for sair na rua. O valor dessas moedas vai mais além. Essas moedas precisavam ser expostas quando ela saía a público e ela colocava no seu cabelo ou naquele pano que cobria o cabelo, e ela estava dizendo com as 10 que ela era fiel ao seu marido. Sair com 9 dracmas, sair com 9 moedas penduradas ali, era uma declaração de culpa, de infidelidade. Ela poderia alguma amiga curiosa, olhar dos 2 lados, 3 lados, falta uma. E acusando ela poderia ser apedrejada ali, começar o processo de morte pela sua declaração pública de infidelidade. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos a aflição dessa mulher. Não foi o valor de um dia braçal que havia se perdido, não foi uma simples lembrança da sua mãe. Ela precisava usar. E como agora, se ela não tinha mais as 10 e tinha apenas aquela? A moeda não se perdeu porque tinha 4 patinhas, a moeda não se perdeu porque tinha 2 perninhas, a moeda se perdeu porque ela não cuidou, ela não valorizou o cuidado que ela precisava ter com aquilo. Foi um descuido, foi um deslize, uma falta de importância no manejar daquelas 10 moedas, no armazenar, no guardar, no colocar numa caixinha, no colocar num embornal, naquele cantinho da gaveta. Ela não tomou o cuidado que deveria tomar e acabou perdendo aquilo que para ela era tão valioso. A sua declaração e assinatura de fidelidade. Eu sou fiel ao meu marido. Meus irmãos, eu quero pensar com vocês, nesta rápida meditação, que às vezes na nossa caminhada cristã, nós também estamos perdendo coisas que são tão valiosas para nós, tão valiosas para Deus, tão valiosas para a nossa igreja, tão valiosas para a nossa família. E nós queremos, da parte de Deus nesta noite, dizer para o amado irmão, para o amado irmã: não perca aquilo que é tão valioso diante do Senhor. Não perca de vista o Senhor. Não perca, continue olhando para Ele. Não perca a oportunidade de servir a igreja dEle e o seu reino. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para outras pessoas. Não perca a oportunidade de estar aproveitando a família que Deus te deu.
Nós temos labutado com 2 irmãos que têm perdido a oportunidade. Preferem outras coisas, outros ambientes, outros momentos, mas não o momento com a família. Como você tem vivido diante de Deus? Um descuido só pode arruinar tudo. Quando você sai a público, como que as pessoas têm identificado? Olham para você e podem ver os 10 distintivos da sua fidelidade para com Ele, ou podem acusar: é infiel, não está sendo fiel, é descuidado. Nós precisamos, irmãos, não perder aquelas grandes oportunidades que o Senhor tem colocado diante de nós. A oportunidade de olharmos que Jesus está voltando, lembrar que Jesus está voltando. Não podemos perder essa esperança de vista. Precisamos continuar olhando para o Mestre, a oportunidade que Ele nos dá de servi-lo, e como diz a Bíblia, servi-lo com alegria. Então, meus amados irmãos, que possamos fazer, se nessa noite você aqui se encontra, possamos fazer como aquela mulher. O texto sugere no grego, diligentemente. Eu vou procurar e eu não vou parar de procurar até encontrar. Se eu não encontrar, eu não paro de procurar. Nós devemos fazer assim também. Aonde foi que caímos? Aonde foi que descuidamos? Aonde foi que paramos? Aonde foi que interrompemos? Aonde foi que nós deixamos de ter o cuidado que deveríamos ter? Quantos, nossa música já diz, não é? Nosso hino, quantos que corriam bem e já não mais conosco vão. Que possamos, irmãos, não perder a grande oportunidade de estarmos servindo ao Rei Jesus e na sua seara. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos para falar com o Pai. Eu devolvo nesse exato momento a palavra ao pastor Ebenezer para encerrar esse momento de mensagem, encerrar o culto também.